agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy.
A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça, que é a palavra do nosso Deus. Em Lucas, capítulo 18, do primeiro versículo até o 8, tem-se a história de uma viúva. Mas eu quero deixar o versículo 3 que diz assim: havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Eu sempre gosto de observar frases que eu vou lendo em livros, em algumas páginas. E uma frase que me chamou a atenção nessa semana é a seguinte: que a persistência na oração não muda Deus, mas nos muda enquanto esperamos nele. Quando nós olhamos esse texto, nós aprendemos com a viúva aqui que ela não desistiu. Ela insistiu até receber a justiça. Ela não ficou prostrada. Ela foi atrás daquele que podia dar a ela o que era certo, o que ela precisava. E a justiça chegou pela sua insistência. E Jesus, ele nos ensina através disso que nós devemos agir da mesma forma na oração. Se muitas vezes na nossa vida pessoal nós insistimos no trabalho, em relacionamentos, por que nós não podemos insistir na oração? Porque se nós não insistirmos na oração, as coisas não vão melhorar e a bênção não vai chegar. Então nós precisamos insistir, confiar e esperar, porque no tempo certo de Deus, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que está alinhado com Deus através da sua oração, porque a oração não é uma lista de mercado que você pede para Deus as suas necessidades, mas a sua oração é aquela que se alinha com a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, na sua insistência, na confiança e na forma de como você espera, que é orando, você vai ver resultado, porque você está alinhado com aquilo que Deus quer na sua vida. Então, a persistência na oração não vai mudar Deus, mas na persistência você vai sentir a mudança de Deus na sua vida e naquilo que você precise. Ore a Deus, busque ao Senhor e insista naquilo que você precisa. E se for da vontade de Deus, pode ter certeza que vai chegar. Que Deus te abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Estamos em pés, quero convidá-los a uma leitura da Palavra de Deus, um versículo apenas, está no livro de Neemias, capítulo 2, verso número 20. E enquanto os irmãos localizam, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Ana Suzy. Ela já passou dos 18 anos, né? A gente casou, ela tinha 17, ia fazer 18, e agora ela já passou dos 18 já. Graças a Deus. E louvar a Deus por todas as mensagens de carinho que os irmãos enviaram, os mimos que chegaram lá. Que Deus abençoe a todos. Vocês são maravilhosos e especiais. Quem já achou o livro de Neemias, capítulo 2, verso 20? Amém? Quer dizer que sim? Então vamos lá. Todo mundo leia bem alto. Tem coragem de ler de novo?
Mais uma vez, vamos embora. Glória a Deus. Coloca a Bíblia aí no banco. Peço que você busque a Deus agora, busque a face do Senhor, converse com Deus. Ele é o teu Pai, está pronto, sempre pronto, a ouvir aquele que lhe clama. Ele disse, e ficou registrado nas páginas das Escrituras, no livro de Isaías: a minha mão não está encolhida, de modo que não possa salvar, nem os meus ouvidos estão tapados, de modo que não possa ouvir. Então eu quero convidá-los a buscar a Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão aí no seu coração, da maneira que você entende a mais adequada, com reverência, com respeito, com fé, com gratidão. Fale com Deus agora, busque a face do Senhor. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas
hoje você não esteja entendendo. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, por favor, tomem assento. Antes de iniciar a mensagem, já atrasado, eu quero com muita alegria apresentar a Rosana, a Josi, a Elis, o Renato, a Juliana, a Ana Carolina, a Andriele, a Emanuele, que são convidados do Jair e da Valdirene. Onde é que estão vocês? Olha ali, aquele montão de gente abençoada. Eles são bem-vindos aqui, pessoal? Alguém vai lá abraçá-los e a igreja louve a Deus por eles. Também, com a mesma intensa alegria, apresento o Alberto, que é convidado da Elisângela. Ali está o Alberto. Muito bem-vindo aqui, Alberto, convidado da Elisângela, uma alegria recebê-lo. Ele é bem-vindo, pessoal? Amém. Alguém vai dar um abraço nele aí, a igreja recebe com alegria. Também com a mesma intensa alegria, apresentamos a Ana Paiva. Onde está a Ana Paiva? Bem ali, a abençoada Ana Paiva. Ela é bem-vinda aqui, pessoal? Vai ganhar um abraço aí também da irmã Maria Rocati. Isto. E também, com essa mesma alegria, intensa alegria, nós apresentamos o pastor Hermes e a sua esposa, abençoada esposa, a Jennifer, missionária Jennifer. Este casal são filhos muito queridos. Estavam servindo a Deus, dirigindo congregações, primeiro no Conquista 2, depois no Antonieta, na Gleba do Pêssego e depois no Antonieta, e agora vão ficar aqui um período e vocês vão me ajudar a cuidar deles. Estão de acordo? Amém. Então levanta aí uns irmãos, obreiros especialmente, vão lá receber o pastor Hermes e a sua abençoada esposa, missionária irmã Jennifer, servindo a Deus já há muitos anos, dirigindo congregação. Agora vão descansar um pouquinho, para já em seguida voltar. Amém? Pastor Gilson já anunciou, o CIBEM está chegando, faltam poucos dias, dia 28 termina o prazo, né, de inscrições. A irmã Lídia está bem ali, a equipe das mulheres estão trabalhando por aí. Também a EBOM está chegando no próximo mês, dias 5 e 6, é isto? 5 e 6, teremos aqui a 18ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros. O assunto que eu acredito que é palpitante é o peso do ministério cristão. Você que tem desejo ardente pela obra do Senhor, convido você a se inscrever. Já passaram de 1.900 inscritos, já tem mais de 1.900 inscritos. Então, não perca tempo não, porque senão você pode
perder o espaço. Tá certo? Tá certo? Jesus de misericórdia. Vocês estão aí? Entenderam bem o que eu falei? Eu e propaganda somos assim. Eu não sou o melhor para isso. Bom, voltem ao texto, por favor. Pastora, vem aqui falar um oi para a igreja. Aliás, a irmã está muito bonita. Quero te garantir que se eu não fosse casado, eu ia querer casar com a irmã. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Eu já fiz uma proposta para o pastor, né? Como faz muito tempo que a gente está junto, é melhor a gente ir ficando para ver o que vai dando. Mas a gente vai sempre ficar junto. Mas casar, acho que mais não. Irmãos, o último casamento que eu tive com ele, com 25 anos de bodas de prata, eu fiquei mais de 4 horas dentro de um carro. Não quero mais não. Falei, agora você pode me pagar um cruzeiro. Vocês não concordam? Uma viagem, mas eu não fico mais dentro do carro todo esse tempo, imagine. E aí eu já vou estar bem velhinha, porque 50 anos de casamento, eu já não sei se eu vou aguentar mais, né? Então aí pelo menos a gente já viaja, entendeu? Vamos pensar, mas vamos ficando até Jesus voltar. Irmãs, eu só quero agradecer vocês pelo todo carinho, pelo todo amor. Eu estou tentando responder a todos ali nas mensagens, não dei conta de tudo, mas o meu coração transborda de saber que nós temos pessoas que nos amam. Eu falo que na fase que a gente chega, não são coisas, né? São comportamentos, como o pastor Deiró mostra, amor se mostra com atitude. Obrigada pela atitude dessa igreja que eu amo tanto. Deus abençoe e que o Senhor multiplique em grandes bênçãos na sua vida. Vocês são especiais, é como nossa família, ou melhor, é a nossa família, porque nós passamos mais tempo aqui do que a nossa família de origem. Nossa família de origem, nós nos encontramos bem pouco por falta de tempo, mas nós passamos mais tempo aqui na igreja. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor retribua em grandes bênçãos. Meu bem, te amo, viu? Você sabe que meu coração tem um lugar muito especial para você. Muito bem. Muito bem. Deus te abençoe. Este ano, pela graça de Deus, vamos completar 36 anos de casamento. E ela tem cara dos 17, embora já tenha passado dos 18. Neemias capítulo 2, verso 20, peço que abram a palavra de Deus. Esse texto, o livro de Neemias, é um registro histórico de um momento especial da nação de Israel em sua restauração. O pano de fundo histórico vem desde o livro de Crônicas, no segundo livro, capítulo 6. O Salomão, um homem de Deus, filho do rei Davi, que veio a ser em seguida rei de Israel, assumiu a responsabilidade de um grande empreendimento, que era a construção do templo de Israel, e ele fez um grande trabalho. Quando ele foi inaugurar, no dia que ele decidiu inaugurar o templo, ele fez uma oração, e eu queria que você fosse até ela, só para que você pontuasse bem a mensagem de hoje. Verso 34 até o verso 40. Salomão está no meio, aí é o meio da oração. Ele está dizendo assim: quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, pelo caminho que os enviares, e este teu povo orar a ti, voltado para esta cidade esta que o Senhor escolheu,
e desta casa que eu edifiquei o teu nome? Então ouve desde o céu a sua oração e a súplica, e executa o seu direito. Esse é o pedido de Salomão para Deus. Em seguida ele diz assim: se o teu povo pecar, lê essa segunda frase agora. Vamos lá, dá para melhorar. Quando pecarem contra ti, de novo, quando pecarem contra ti, mais uma vez, quando pecarem contra ti, então, Salomão, no dia de inaugurar o templo, está dizendo para Deus: se o teu povo pecar, porque não tem ninguém que não peque, e o Senhor ficar indignado contra o teu povo, e então o Senhor, por conta dessa indignação, entregar o teu povo diante do inimigo, ou permitir que o inimigo o derrote, para que esse teu povo se torne cativo em alguma nação, em alguma terra remota ou perto, e lá na terra onde eles forem levados em cativeiro, se eles se arrependerem, voltarem, mudar a cabeça, cair em si, cair a ficha, e aí eles se converterem, e lá nesta terra onde eles estiverem, lá no cativeiro, suplicarem e confessarem, dizendo: nós pecamos, nós perversamente fizemos, nós impiamente procedemos, e lá eles se converterem com o coração inteiro, com a alma inteira, lá no cativeiro, e lá eles orarem para a banda desta sua terra, e desta cidade que o Senhor escolheu, e desta casa que edifiquei, então, verso 39, ouve desde o céu, do assento da tua habitação, a oração do teu povo, as súplicas do teu povo, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Verso 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Esta é a oração que Salomão fez. Por que Salomão faz uma oração desta? Porque não há homem que não peque. Não existem super-homens, super-santos. Não há homem que não peque. E por que não há homem que não peque? Algumas das atitudes pessoais podem levar Deus à indignação. E ao ficar indignado, Deus pode permitir que situações terríveis aconteçam. Contudo, Deus, pelo ministério do profeta Jeremias, disse: vocês vão lá para o cativeiro. 70 anos estão contados que vocês ficarão lá. Mas Deus disse: eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vocês. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o final que vocês desejam. Então, às vezes, a gente não entende o porquê, mas Deus tem uma razão em cada situação pela qual devemos passar. Não que Deus planeje isto, não que Deus ache legal, não, é porque algumas pessoas só aprendem apanhando. Algumas pessoas só aprendem com o juízo.
Algumas pessoas só aprendem quando sentem o peso do seu erro. Já contei, mas vou contar de novo. Eu era garoto, não faz tempo, graças a Deus, então eu lembro. Eu fiz uma arte na escola. Mas não foi uma artezinha assim, não. Foi uma arte tão feia que a professora disse que eu não ia entrar na classe se minha mãe não fosse lá. E aí eu fui burlar o sistema. Fui querer achar um caminho. Chamei o meu irmão mais velho, Valmir. Disse: você pode ir lá? Eu sou o terceiro da família. Não deu certo. Disse: não, vai ter que ir a mãe mesmo. E aí, a mãe foi. Quando a mãe voltou, ela estava vermelha, italiana, né? Mas um vermelho muito vivo. Quando ela virou a esquina, a minha sentença já estava... Eu tomei uma surra, gente. Mas pensa numa surra. Toda vez que eu falava disso perto da minha mãe, ela dizia: eu não me lembro. Mas eu lembro. Pensa numa surra que eu tomei. Foi uma boa surra. Mas aquilo me ensinou. E eu me tornei um aluno, acho que decente. Aquele castigo abriu os meus olhos. Revelou que o caminho que eu estava trilhando era errado. Então há algumas pessoas que só vão dar valor ao que têm quando perderem. Há filhos que só vão valorizar os seus pais no dia do velório, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, ano seguinte, porque faz falta. Há maridos que só vão valorizar a esposa quando já não a tiverem mais, pelas variadas eventualidades da história da vida. Há mulheres que só vão valorizar o seu marido quando não o tiver mais, também pelas mesmas razões. Há pais que perderam o amor dos filhos, têm ainda o respeito, mas não tem mais a sua admiração. Na verdade, o ser humano todo é muito complicado a partir do pecado havido lá no Éden, quando nós todos fomos destituídos da glória de Deus. E este fato de destituição é muito significativo, porque destituir é tirar de um lugar onde está, porque já não é mais próprio que ocupe aquele lugar. E Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram arrancados, sacados, tirados, ou, para usar uma linguagem moderna, impeachmentados, tirados daquele lugar. E porque não estamos mais lá, o ser humano perdeu a condição de filho de Deus. E porque perdeu a condição de filho, passou a ter um comportamento de inimigo de Deus. Mas o amor de Deus por nós fez que Ele enviasse o seu Filho ao mundo, sendo nós todos ainda pecadores. E Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou a gente virar um cara legal para morrer por nós. Ele morreu por gente que não valia nada.
Por este ato de Jesus Cristo, pela graça de Deus, alcançamos um direito de filho novamente, quando entramos nesta graça por um dispositivo que a Bíblia chama de fé. Pela fé, nós temos entrada a esta graça. A fé não salva, a graça salva, mas a fé nos coloca na graça. Pela fé temos entrada a esta graça. E quando entramos nesta graça de Deus, nós recebemos aquilo que a Bíblia chama de adoção de filhos. Então Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E estando em Cristo, nós fomos devolvidos à condição que perdemos. Está claro aí? Sim ou não? Ok. Israel amargou 70 anos de cativeiro na Babilônia. E lá na Babilônia aconteceram 4 coisas que eu queria que você colocasse sua atenção nelas. Primeira coisa, súplica. Súplica. Suplicar é um tipo de oração aflitiva. É aquele tipo de oração insistente, aflitiva. Acho que eu não tenho uma outra palavra. Feita por si próprio ou por alguém a quem se ama. Isso é uma súplica. Um advogado, a depender do tipo de ação, ele coloca na sua peça: o suplicante vem a juízo por tais e tais e tais razões. É dizer de outra forma que suplicar é ir a quem tem o poder de decidir, mas ir com o coração absolutamente quebrantado. Está claro? Então, primeiro ponto, súplica. Segundo, confissão. Salomão disse: se lá neste lugar este povo cair a ficha e confessar a sua condição de pecador, e nesta condição suplicar e se converter, gente, confissão é aquela declaração pessoal a Deus daquilo que se fez errado. Lembra de Davi? Davi disse no Salmo 32: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido de dia em dia, porquanto a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas eu confessei-te o meu pecado, não encobri a minha maldade, pelo que todo o que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Veja, a conversão, por sua vez, é uma mudança de paradigmas, é uma mudança na forma como se enxerga as coisas, é uma mudança no modo como se pensa as coisas. Isto é conversão. É mais ou menos mudar uma orientação própria da vida, é reorientar as suas posições e às vezes as suas convicções, e optar pela aproximação de Deus e o afastamento do mundo e do pecado. O nome disso é conversão. Está claro? Sim ou não? Ok. E por último, oração. Por que eu falei de súplica e de oração? Porque a oração é o elo permanente de comunicação da criatura com o Criador. A oração é o elo permanente de ligação, de comunicação da criatura com o Criador. Nós mantemos um relacionamento aberto de comunicação com o Pai através da oração. Por isso a Bíblia diz:
orai sem cessar. Ou seja, não deixe romper este elo de comunicação. Está claro aí? Então, daí a distinção entre oração e súplica. Lá no livro de Efésios capítulo 6, lá na história da armadura, verso 18 por ali, Paulo diz assim, orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Então tem oração e tem também súplica, são duas coisas distintas. Oração é o elo de comunicação que não pode ser rompido nunca. A súplica, por sua vez, é aquela oração aflitiva. Tá certo? Tá certo? O frio judia, né, gente? Bom, então, o Salomão, quando fez aquela oração que vocês leram agora, ele inaugurou o templo e a inauguração durou 14 dias. Quando terminou esses 14 dias, ou quando terminaram os 14 dias, Salomão foi para casa, despediu o povo, e aí Deus apareceu para Salomão. Vai lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 11, 7 e 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ele fez tudo que devia fazer. Verso 12. E o Senhor apareceu a Salomão de noite. E Deus disse para o Salomão: eu escutei a tua oração. Aquela oração que vocês leram há pouco, no capítulo 6, Deus está dizendo para ele: eu escutei a tua oração, e eu escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Verso 13: se eu cerrar os céus, se eu fechar o céu, para que o céu não dê chuva, a lavoura fique toda complicada, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, devore tudo da lavoura, ou se chegar a peste entre o meu povo, leia agora bem alto, com toda a força da sua alma. Para aí agora. Observem que isto é a resposta de Deus à oração feita por Salomão. Esta é a resposta de Deus que ele falou para o Salomão. E ele está dizendo para o Salomão: se acontecer um monte de coisas em razão do pecado, em razão das coisas complicadas da vida, se o meu povo, um povo que tem sobre si o meu nome, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas. Então, eu vou ouvir dos céus. E o que eu vou fazer ao ouvir? Número 1, vou perdoar os seus pecados. Não há coisa mais importante para o ser humano do que ser perdoado. Em química, tem um engenheiro químico ali, ó. Em química, toda vez que se usa o prefixo per, é algo mais ou menos assim, levado à última capacidade daquilo. Amar se traduz em doar, e perdoar é a doação de si mesmo em último grau. É isto que Deus fez por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus está dizendo: eu vou perdoar os seus pecados. E que mais que eu vou fazer? Eu vou sarar a sua terra. Perdão e terra sarada. Perdão e vida digna. Perdão e reconstrução da história. Perdão e uma vida abençoada. Perdão e tudo à sua volta restaurado. É isto que Deus está dizendo para o Salomão. Este é o fundo contextual do livro de Neemias. Lá na corte da Babilônia, Neemias recebeu notícias do estado da sua família, da sua parentela. E ele se angustiou. Porque quando a gente recebe mal notícia ou má notícia, a gente fica triste. Ou não? Ele se angustiou. E o rosto dele transpareceu. Revelou o estado do seu coração, sua tristeza. E ele lá, executando o seu trabalho natural, como sempre fazia todos os dias, o rei, a quem ele servia, percebeu que o rosto dele estava diferente. E disse: por que você está triste? E ele disse que eu recebi uma notícia assim, 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 assim. Mas veja, em Neemias capítulo 2, verso 4, olha como está escrito: o rei me disse: o que você precisa? Simples. O homem que tem o poder, a autoridade do país, pergunta para um rapaz que trabalha servindo a mesa: o que você precisa? O que você está querendo? O que eu posso fazer por você? O que você me pede? Ele poderia imediatamente responder, mas ele era crente. Olha para o colega e diga: presta atenção que isso é importante. Ele poderia responder imediatamente. O chefe, o diretor, o presidente da empresa diz assim: o que eu posso fazer por você? O que você está querendo? O que você quer agora? Ele pode responder imediatamente, ele é inteligente, ele tem capacidade de arbítrio. Mas ele era crente. E crente faz o quê? Ora. Este é um segredo da vida, irmãos. Olha para o colega e diga: esse é o segredo da vida. A oração é o elo de comunicação da criatura e o Criador. Nós só enxergamos um pouco. Deus enxerga o todo. O ontem, o hoje e o amanhã como se fosse a mesma coisa. A presciência de Deus revela que Ele conhece tudo em todos os lugares. Então, Deus vê aquilo que a gente não está vendo. Deus enxerga pontos que a nossa visão não alcança. Então, a inteligência espiritual nos ensina a orar. Orar. Olha para o colega e diga: como é que anda a tua vida de oração? Orar. Uma pedagogia. Decida ou prefira orar a Deus antes de grandes decisões da sua vida. Prefira orar antes de tomar grandes decisões da sua vida. Neemias falou ao rei depois de orar, e o rei prontamente o atendeu, além da expectativa dele. Capítulo 2, verso 11 de Neemias diz assim:
Cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. De noite me levantei, eu e algumas poucas pessoas, e eu não disse para ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Segundo segredo: quando oramos, por vezes Deus coloca em nós alguma coisa a ser feito, e estas coisas, às vezes, não podem ser reveladas, porque dá munição para os que pensam de forma contrária ao que Deus quer. Não tinha nenhum animal comigo, senão aquele em que eu estava montado. De noite, eu saí pela porta do vale, para a banda da Fonte do Dragão e para a porta do Monturo, e eu contemplei os muros de Jerusalém que estavam rachados, fendidos, e as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 14. Então eu passei a porta da fonte, fui lá no viveiro do rei, não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que eu estava usando. Verso 15. Então de noite eu subi pelo ribeiro, contemplei o muro, voltei, entrei pela porta do vale e assim voltei. O que ele está dizendo? Deus colocou no meu coração e eu fui fazer uma investigação da logística do que seria feito. Quando Deus nos dá uma direção, irmãos, nós precisamos começar a planejar o que fazer com Deus. Com Deus. Naquele momento histórico, Neemias convocou as pessoas para uma grande virada, a virada do cativeiro da Babilônia. Isto começou com o quê? A reconstrução do muro. Capítulo 2, verso 19, diz assim: ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio, primeiro, zombaram de nós. Queridos, existem pessoas que não conseguem entender como é a fé de alguém que coloca em Deus a sua confiança. A fé confunde um monte de gente. A fé balança estruturas de forma que a gente não consegue entender. E há pessoas que quando ouvem alguém que tem a fé em Deus dizer: Deus me fará tal coisa porque Ele falou comigo, há pessoas que zombam. Tem um exemplo na Bíblia, eu vou contar para vocês. Jesus entrou numa casa onde tinha uma menininha morta, 12 anos mais ou menos. Jesus olhou para a menininha e disse assim: ela está dormindo. E aí na sua Bíblia está escrito: e riam-se dele. A turma ria da cara de Jesus, quando Jesus estava dizendo que a menina estava dormindo. Mas quem eram as pessoas que estavam rindo de Jesus? As mesmas pessoas que estavam chorando a morte da menina. Sabe gente bipolar? Conhece alguém bipolar? Num momento está chorando, no momento seguinte está rindo, tirando sarro, zoando, zombando. A fé não nos deixa abater quando alguém zomba da gente, porque nós sabemos em quem temos crido. Eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Deus viu aquilo, mas veja outra coisa que eles fizeram. Neemias capítulo 2, verso 19. Primeiro, zombaram. Segundo, desprezaram.
Há pessoas que têm este problema. Quando você começa a manifestar uma mudança, primeiro zombam da tua cara, segundo te desprezam. Fracote, não tem onde cair morto, acha que é o rei da cocada, e vai fazendo assim. Zombaria, desprezo. Em terceiro lugar, acusação infundada. Quereis rebelar-vos contra o rei? Foi o rei quem deu a permissão para ele ir lá. Então, 3 coisas: zombaria, desprezo e acusação infundada. Diante desse quadro, Neemias, cheio de fé, responde aquilo que vocês leram, capítulo 2, verso 20. O Deus dos céus vai levar a gente ao lugar que Ele falou que ia levar. O Deus do céu vai colocar a gente no lugar que Ele disse que ia colocar. O Deus do céu vai fazer que o nosso trabalho dê resultado. O Deus do céu vai nos fazer prosperar. Ou seja, Ele vai fazer que aquilo que a gente coloca a mão para fazer, dê certo. Olha aí para o seu vizinho, põe a mão no ombro dele, diz: está entendendo? Se a tua fé estiver em Deus, o Deus do céu vai fazer que tudo aquilo que você está fazendo dê certo. Abraça o colega, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, diga: vai dar certo. Vai dar certo. O Deus do céu é o que nos fará prosperar. Vai dar certo. Levanta a mão bem alto e grita: vai dar certo. Vai dar certo. Mas a confiança requer atitude, e a fé sem obras é morta em si mesma. A fé sem as obras é morta em si mesma. Então, a fé requer atitude. Diga aí: a fé requer atitude. E olha como Neemias disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, que somos servos dele, nos levantaremos e edificaremos. Diga: Deus vai prosperar a gente, mas a gente vai correr atrás, acordar cedo, se preparar, se arrumar, estudar, fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque Deus vai prosperar, mas a gente vai se levantar para fazer. Chacoalha o colega e diga: entendeu aí? Deus nunca gostou de abençoar a gente que não está com muita vontade de ir para o batente. Lembra da trajetória do deserto. Na trajetória do deserto, Deus mandava comida todo dia, e é bastante comida. Para alimentar aquele tanto de gente era muita comida. Mas a Bíblia diz que quando Josué entrou na terra, celebraram ali a Páscoa, e a Bíblia diz assim: eles comeram do fruto do ano antecedente, e cessou o maná. Este pequeno trecho, e cessou o maná, significa o seguinte: enquanto está no deserto, onde não tem lavoura para plantar, pode deixar que eu cuido. Lembra do Elias na beirada do Querite? Não, se precisar o corvo vai aí. Lembra do Elias lá em Serepta? Não, se precisar o azeite da casa da viúva e a farinha da casa dela não vai acabar, e ela vai continuar cuidando de você. Por quê? Porque eu resolvi cuidar. Há momentos na vida, há fases da vida
em que a dificuldade é grande, mas Deus não deixa ninguém desamparado. Mas entrou na terra prometida, passou o Jordão, está na terra que mana leite e mel, quer comer, vai plantar. Olha para o colega e diga: Deus prospera. Mas a gente levanta e vai trabalhar. Aliás, a Bíblia diz: vai ter com a formiga, seu preguiçoso. A mesma Bíblia diz que o preguiçoso tem dificuldade de levar a comida para a boca. Gente, vamos para frente, por cada hora. O capítulo 3 do livro de Neemias apresenta um trabalho coordenado de equipe. Quem não consegue delegar, não serve para liderar. Você que é profissional, guarda isso aí no seu coração. Quem não consegue delegar, não serve para liderar. Essa é a máxima de direção de empresa. Quem não consegue Quem não consegue delegar. Então, o capítulo 3 mostra equipes trabalhando. Nessas equipes tem gente para cuidar de um grupo, de outro grupo, de outro grupo. Tem gente com capacidade para 10, tem gente com capacidade para 50, tem gente com capacidade para 100, tem gente com capacidade para 1000, cada um no seu lugar, mas todos trabalhando pelo mesmo objetivo. No livro de Êxodo, capítulo 18, verso 21, Deus, pela boca de um homem que se chamava Jetro, falou com Moisés, e Moisés então decidiu acatar aquilo. Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 21, que dentre o povo, Moisés procurou homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade. Então, homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade. Não é aquele homem uma parte do dia e a outra parte fica com dúvida. Não, homem de verdade, que fala em pé e sustenta quando senta, fala sentado e sustenta quando fica em pé, é fiel no trato, como disse o apóstolo Paulo. Para ser obreiro, ele tem que ser fiel no trato. Tratou, cumpre. Palavra, homem de verdade. Tá certo? Pois bem, quando Deus dá a tarefa a Neemias, ele providencia pessoas à altura que saibam estar ao seu lado. Cabe a cada um de nós exercer aquilo que a Bíblia chama de prudência. A boca sempre fala aquilo de que o coração está cheio. Então, quando você anda com alguém, 1 milha, 2 milhas, come sal junto, você começa a conhecer como é o coração das pessoas através daquilo que eles falam. Aliás, isso acho que foi a mensagem, não sei se quarta-feira ou domingo. O capítulo 4 de Neemias apresenta o sentimento e as ações dos inimigos que pretendiam atrapalhar os projetos de Deus. Vai lá, Neemias capítulo 4, verso 1 até o 3. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, olha lá, ardeu em ira. Gente, existem pessoas muito esquisitas. Eles se irritam com o sucesso do outro. Ele não fica triste com o fracasso pessoal. Ele fica triste com o sucesso do outro. Essa é a raiz da inveja. Ira. E aí se indignou muito. E aí escarneceu. Ira, indignação e escarnecimento. Existem pessoas que vivem assim. Mas a gente não precisa ser assim com eles, porque eles são assim com a gente. Se ele te chamar para o campo dele,
para ser como Ele, então Ele está te dominando e te tornando como Ele. Por isso as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Por isso nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, mesmo que elas estejam nos lugares celestiais. Então veja, Neemias capítulo 4, verso 1 já lemos, verso 2 agora. 2, meu filho, isso. Falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes, leia lá, fraco. Olha para o colega e diz: você sabia que tem gente que acha que você não é de nada? Você é um fracote, você não... Pois é. Só que você não pode acreditar nisso. Olha para o colega e diz: não acredita nisso não. Lembra da tua identidade? Lembra que nós fomos destituídos da glória de Deus, mas veio Jesus, e em Jesus nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, lembra disso? Se nós estivermos em Cristo, a nossa identidade tem paternidade. Levanta a mão bem alto e diga: Deus é o nosso Pai. Então quando alguém te chamar de fraco, diga: não, está enganado. Eu sou filho de Deus. O meu Pai é o Criador disso tudo. Eu não sou o dono do mundo. Eu li num carro esses dias: não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Volta lá, capítulo 4, verso 2. Que fazem estes fracos? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Vão acabar o que começaram? Vão vivificar os montões do pó? Dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Há mais ou menos uns 22 anos atrás eu preguei aqui nesta igreja. 22, 23 anos. Sobre este texto. Debaixo dos escombros, da poeira, do entulho, se escavava a encontrar pedra boa. Olha para o colega e diga: guarda isso que é importante. Alex deve ter isso gravado em algum lugar. Se você vasculhar debaixo deste monte de entulho que se tornou a sua história, você vai encontrar pedra boa para reedificar. Você não está vendo agora porque está coberto de poeira, está coberto de entulho, está coberto de um monte de porcaria, mas se você começar a mexer nisso tudo, vai encontrar pedra boa. E olha o que ele está dizendo: desse montão de pó aí, eles vão conseguir arrumar pedra. Pode ser que o pó não vire a pedra, mas debaixo do pó tem pedra, que um dia esteve no muro e alguém derrubou, mas eu vou colocar de volta no lugar. O nome disso é reconstrução. Continua lendo. Estava junto com esse sujeito um outro colega dele chamado Tobias. Ele era lá da turma de Amon. E esse cara disse: ainda que eles façam, quando chegar uma raposa, vai derrubar tudo que eles estão fazendo. Olha para o colega e diga: esses caras falam um monte de coisa. Diga. Mas você não pode acreditar neles. Aquilo que você fizer sob a orientação de Deus, debaixo do poder de Deus, pela graça de Deus, não tem raposa que derrube. Olha para o colega e diga: não se preocupe com raposa. Tem raposa para tudo quanto é lado. Aliás, Jesus um dia chamou o rei Herodes de raposa. Está escrito:
O Herodes está chamando você. Diz: não, vai lá e diga para essa raposa que eu continuo falando hoje e amanhã, o terceiro dia, eu morro. Ele nem vai mais precisar mexer com isso. Aquela velha raposa, tem velha raposa por aí, mas você não pode ficar com medo de raposa. Continue firme no propósito que Deus plantou no teu coração. Vasculhe esse monte de entulho, encontrarás pedras boas para reedificar os muros que caíram. Bom, ira, indignação, escárnio, desprezo e desvalorização. Isso tudo somado àquelas acusações infundadas, gerou o sentimento de que estava na hora de orar. Olha para o colega e diga: presta atenção, existem sinais que nos levam a orar. Capítulo 4, verso 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão... Já sentiu aquele peso de ser desprezado por alguém? O sujeito passa e acha que você é menos que nada. Gente pequena, gente insignificante, acha que o desprezo é uma arma. Mas na verdade, a depender de quem se está desprezando, está se auto-infringindo um veneno. Somos tão desprezados. Pega essa vergonha deles e bota na cabeça deles, como se eles fossem um resultado de guerra. Verso 5. Não cubras a sua iniquidade, não se risque diante dele o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Olha para o colega e diz: você lembra que em Cristo fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Então, quando alguém te afrontar, está afrontando ao Senhor. Quando alguém mexer com você, vai irritar a Deus. E não é uma boa ideia irritar a Deus. Vai lá no livro de Coríntios, capítulo 10, verso 22 e 23. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Olha para o colega e diga: irritar a Deus não é uma boa ideia. Tem alguém mais forte do que Deus? Livro de Atos 17 está escrito que é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Dá para brigar com Ele? Pelo poder da sua palavra, Ele trouxe à existência tudo que você vê. De modo que tudo que existe veio daquilo que nunca existiu. Vai entender? Não dá para brigar com Deus. E como que a gente pode brigar com Deus? Ué, por que Ele tirou? Volta lá, meu filho, 1 Coríntios 10, 23. 23 agora, isso. Tudo me é lícito, mas não é tudo que me convém. Olha para o colega e diga: eu não faço as coisas porque sou proibido, eu faço porque eu não quero. O nome disso é liberdade. Quem é livre pode dizer não. Quem é escravo não é dono do que fala. Pega uma pessoa que é escravizada pelo vício. Ele vai dizer: quando eu quiser eu paro. Será? Ele permanece escravo
até que ele seja liberto. E por que o senhor não bebe cachaça? Porque é proibido? Não, é porque eu não quero. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam, só estragam, só atrapalham, só derrubam, só quebram, só machucam, só faz coisa que dói. Olha para o colega e diga: entendeu? Isso é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, quem é livre pode dizer não para o pecado. O pecado assedia, o pecado chega, o pecado oferece, o pecado oferta, o pecado chama, o pecado convida, mas você tem o direito de dizer não, não. Por que não? Porque eu sou livre. É na minha força? Não, é na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja, o inimigo não arrefeceu. Eles intensificam as ações contrárias. Vai no capítulo 4, verso 9 de Neemias. 4, 9. Porém nós, olha para o colega e diga: se convença que este é o segredo. Está sofrendo, mas também está aprendendo. É a Aline que canta isso? Está sofrendo, mas também está aprendendo. Como é que é esse negócio? A Mary cantou isso hoje. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que passou aflito. Seu sorriso, seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é: olha para o colega e diga: ore a Deus, fale com Deus. A oração é o elo de comunicação da criatura com o Criador. As coisas estão pesadas, súplica. As coisas parecem que perderam do controle, rogo. Então rogo, súplica, oração é a vida de quem confia em Deus. Veja, no capítulo 5 é apresentado o problema de ordem social que eles resolvem lá. Gente que oprime o outro, gente que já tem demais e ainda quer pegar do outro que tem menos para aumentar mais, esse tipo de coisa. Por aí você encontra. Mas Deus deu a solução. Aí chega no capítulo 6, lá está apresentada a ameaça e também a falsa profecia. Porque o inimigo é astuto, e quando ele não consegue te derrubar de frente, ele começa a arrumar uns secretários. E um desses secretários do Satanás está revelado aí no capítulo 6, verso 9, vai lá, de 9 a 13. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, uns nomes bonitos, você que vai casar, vai ter filho, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão te matar. De noite vão vir aqui te matar. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Olha aí para o colega e diga: aprenda essa. Homem de verdade. Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma eu vou fazer isso. Eu conheci que eis que não era Deus
Não era Deus. Tem gente que diz, não, eu sou seu amiguinho, vem cá, eu vou te proteger ali na igreja. Sou seu amiguinho. Eu percebi que não era Deus. Essa profecia era contra mim, embora ele quisesse mostrar que era a favor. Era contra. Porque Tobias e Sambalate, din-din, gente que compra profeta. Profeta, quando a reunião estiver em tal ponto, levanta aí e tasca uma profecia assim. Tobias, Sambalate, subornaram para me atemorizar, para deixar eu com medo, para que eu assim fizesse e pecasse. Profecia para te fazer pecar. Em nome de Jesus Cristo, ouça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, exercite-se na palavra de Deus, filtre as coisas pela palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus. O objetivo era fazer eu pecar. Para quê? Para que eles tivessem alguma coisa para me infamar, me deixar envergonhado. Irmãos, Neemias outra vez vai orar. Veja o verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, abraça o vizinho e diga, tempo recorde. A obra era grande, a turma dizia que não ia dar certo, que uma raposa ia derrubar, que eles eram fracotes, mas eles fizeram em 52 dias. Deus, ao segurar na tua mão, te leva a resultados que ninguém alcança. Deus deu a vitória, Deus conduziu ao sucesso, Deus prosperou o caminho, e os irmãos se decidiram pela restauração. Deus fez acontecer a virada, naquele paradigma observatório do inimigo, em 3 pontos. Primeiro, os inimigos passaram a respeitar. Não te amam não, mas te respeitam. Segundo, eles perceberam que erraram na avaliação. Acharam que não ia dar nada, mas Deus agiu. Aleluia. Terceiro, reconheceram que Deus estava com Neemias. Glória a Deus. Olha bem para o colega e diga, guarda essas 3 coisas. São importantes, diga. Inimigos vão te respeitar. Vão perceber que erraram na avaliação. E vão reconhecer que Deus está com você. Veja o verso 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, primeiro, temeram. Todos os gentios que havia em roda. Segundo, se abateram. Terceiro, reconheceram que foi Deus que fez isto. Aleluia. Levanta a mão bem alta e diga, crente, que ama a Deus, que ora a Deus, que se fortalece em Deus, ao alcançar resultados, não se gloria. Ele levanta a mão e bem alto ele diz, foi Deus que fez isto. Levanta a mão e diga, foi Deus que fez isto. Foi o Senhor 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 que fez isto. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não é obra de homem, é obra de Deus. Glória a Deus. Então, guardem isso para a gente ir embora. Deus dará vitória aos irmãos que, decididos pela restauração, se dispuserem a trabalhar para reconstruir os muros que outrora foram derribados. E derribados por suas próprias avaliações equivocadas, ou em razão de avaliação equivocada de outra pessoa. Erros, problemas. Uma vez Deus disse: de que se queixa o homem? Cada um se queixe do seu próprio pecado. 4 coisas. Número 1, orar a Deus. Número 2, ouvir a Deus. Número 3, se submeter a Deus. Número 4, reconhecer que é o Senhor quem vai agir. Um homem disposto a servir, irmãos, pôde celebrar, porque ele não se deixou levar pelas estratégias do inimigo. A tarefa alcançou êxito porque Deus estava agindo. Número 2, porque ele não deu brecha ao inimigo, e porque ele não se permitiu distrair com profecias infundadas e artimanhas dos adversários, eles alcançaram a vitória. Sem isto, não há como ser vitorioso. Deus deseja ver você abençoado, os teus muros restaurados, as tuas portas bem instaladas. E se você proceder com inteligência, ouvindo Deus, decidindo aplicar a sua palavra no seu proceder diário, daqui por diante, Deus lhe dará a vitória também. Deus deseja abençoar aos que desejam serem abençoados. 4 coisinhas guardem. Número 1, reconheça a soberania e a majestade de Deus. Deus é o Senhor. Número 2, demonstre amor por aquilo que foi destruído. Número 3, foque os seus pensamentos na grandeza de Deus, não na tua fraqueza pessoal. Número 4, decida tirar forças da fraqueza. Pastor, como é que eu posso? Hebreus 11:34. Hebreus, acho que é o último verso. Hebreus 11:34. Ah, Jesus. Leia bem alto. Gente, está falando de uma galeria de heróis da fé. Pela fé fez isso, pela fé fez aquilo, pela fé. Esses, pela fé, tiraram força da fraqueza. Uma vez Paulo disse: quando eu penso que estou forte, estou lascado, fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraco, então eu sou forte. Estar é uma coisa, ser é outra coisa. Às vezes você está vivendo, ou pode ser que você esteja vivendo, um momento de fraquezas pessoais. Mas o fato de estar fraco não quer dizer que você seja fraco. E aí está um segredo: da fraqueza tira força, se esforce na batalha e coloque em fuga os exércitos estranhos. Se você deseja restauração, Deus deseja restaurar. Fique em pé.
Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.